Olá, olá, bom dia, boa tarde, meio-dia. Estamos aqui, feliz ano novo a todos. Já falamos isso ontem, falamos hoje novamente, dá vontade de falar o ano inteiro, né? Vamos conversar aqui com a Rosa Rodrigues, que tem um arroba Rosa Cheirosa, bem-humorada, divertida. Nossa colega ali, Rosa Cheirosa, olá, tudo bom? Oi, Sérgio, tudo bem? Vamos conversar com ela e batemos um papo com ela, acho que deve ter. Vamos ver como é que eu trago ela aqui. Rosa. Não aparece aqui. Como é que eu faço para convidar ela para. Bom dia, Bruno. Tudo bom? Adoro dar bom dia para as pessoas. O pessoal diz que não atrapalha o. Olá, Bom Rosa. dia para todos, boa tarde, feliz ano novo! Feliz ano novo. Tudo bem, João? Tudo e você? Tudo Como ótimo. foi de virada? Apesar de todas as coisas, né? A vida tá uma loucura já no começo, mas ok, Ah, bora. é? Loucura boa? Ai, algumas nem tanto, mas a gente leva do mesmo jeito, com o mesmo bom humor. Tem que ser. Sim, sim. Eu tô na Bahia. Pois eu sei que você tá na praia, porque ontem eu tava assistindo a live da Suene. Sim. Aí eu falei assim, ah, ele tá se jogando, olha que É, delícia. Muito meia da manhã bom, né? acordei, 5h45, tava vendo o sol nascer na praia. Que delícia. Ai, que delícia. E Ele precisa, né, João? é total. Acho que a Precisa. gente fica muito a minha vida ali, pelo menos muito urbana, né? Muito no computador, muito É. Caramba. na Eu natureza, até né? ia te perguntar, você come? É, Você tem tempo para comer, João? é, Não sei, é uma questão. agora tá um pouco mais, tá moderado assim, né? Mas quando eu normalmente em São Paulo, agora é um pouco ritmo de férias assim, tô trabalhando, sei lá, 3, 4 horas por dia, mas quando eu normalmente em São Paulo, às vezes começa às 7 da manhã até às 10 da noite, assim, sem parar, né? Tem que ser rigoroso para reservar, tipo, 15, 20 minutos para almoço, senão almoça em 5, né? E aí não é É, saudável, né? eu sei, eu sei, eu sei. E é doido demais fazer isso, né? Eu Sim, sei. Eu acho que de vez em quando a gente precisa também dar uma, sabe, dar uma brecada. Eu tô nessa fase agora. sim. Eu já trabalhei assim, 16 horas por dia durante anos. E isso tem um custo, teve um custo que hoje eu estou tratando, eu estou É, cuidando. Síndrome de pânico e outras coisas que vieram, né? nossa, Ah, o corpo cobra, né, João? o corpo cobra, O corpo cobra. fica O vazio, corpo cobra. esvazia um pouco. E o que que mudou? A gente conversou, acho que deve ter 1 mês e meio, 2 meses. O que que mudou no seu, Pois é. na sua vida de lá para cá? Olha, na verdade, João, a mudança diária, é tão louco. Te conhecer está revolucionando a minha vida. Ó, O que que você está lendo? Me fala os títulos. não, chegaram agora Fanon, Ah, olha só. é, Pele Negra, Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, Olha só. A gente falou, o discurso sobre o colonialismo acho que a gente falou e no, em qual que foi a aula que a gente falou no Fanon? Foi o, não lembro agora, mas ai, ah, e o o Aventura Souza Santos. Ah, o Vini sim, Pérez. sim, 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 sim. Né? Ah, E assim, eu tenho uma outra, tem a lista que continua, né? Que são sugeridos e as pessoas falam. E Fanon, na verdade, foi uma conversa que você teve numa das primeiras lives com a Karen. sim, é verdade. Ah, que mulher!
que mulher incrível. Meu Exato. Deus. É, É, é. E quando a Karen começou a falar, eu falei, não, eu preciso ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. E aí, aproveitando, eu comprei o Pele Negra, Máscaras Brancas. que legal. Enfim, é. Legal. Ou seja, vai. Você na minha vida está mudando tudo e todo dia, Igualmente, entendeu? igualmente. Não, eu acredito, eu acredito. E ontem, foi bem engraçado, ontem, quando eu estava assistindo a tua live com a Suene, Bem, ela disse uma coisa que eu ando pensando já faz algum tempo, que você disse, quando foi que você disse? Quando você estava falando, assim, na aula do, ai, do, do grafite. sim, do Cripta de Jean. Cripta de Jano. Sim. Esse menino maravilhoso que também estuda na Belas Artes, né? Foi ele. Não, foi um E dele do ah, Picho é? das Belas Artes, e aí juntos eles fizeram essa ação, mas era Ah, outra tá. formação. Tá. Eu lembro que você disse que ele fala que você é um pichador sem spray na mão, sem a lata do spray. Eles chamam de pichador sem lata, né? Quem abraçou assim o É, movimento, tá na rua pichando, às vezes eles falam, tipo, tem a mentalidade assim, mas não tá na rua, né? Puxador sem lata. pois é, e você é o meu neguinho, amigo neguinho, porque você, João, João, você é meu amigo negro, entendeu? É verdade. Eu estava pensando outro dia, eu falei, gente, o João, ele é mais assim, da causa do que muita gente que eu conheço, do que muita gente que eu até não conheço e que tem destaque social e tudo mais, e não tem esse comprometimento com a causa. Você tem um comprometimento é, social que é transformador, João. Transformador. Eu acho que a gente tem que entender assim o nosso papel, né? Que eu tenho esse comprometimento, mas eu acho que às vezes eu tive uma conversa com uma artista trans uma vez e a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso e eu acho que tem um tipo de comprometimento, um tipo de militância mais radical ou mais explícita ou externalizada que às vezes te impede de entrar em alguns ambientes e carregar aquela militância consigo. Então acho que não é o meu papel ter essa, acho que o meu papel justamente é ter essa dupla cidadania, onde eu pertenço aos dois ambientes e ir negociando entre esses dois ambientes. Então é uma coisa que eu então acho que eu tenho essa, né, tenho o picho dentro de mim e mais, né, e levar a mensagem do picho para ambientes onde eles não chegariam ou para pessoas que não ouviriam os pichadores, mas ouvem quando vem de mim. Eu acho que esse é um pouco o meu papel, assim, né? Às vezes eu, Eu né, sei. tive períodos onde eu ia nos points com pichadores o tempo todo, ia 2 vezes por semana na periferia e tudo, aí foi muito legal fazer essa imersão, mas chegou uma hora eu falei, não, peraí, esse não é meu papel, porque eles querem chegar em ambientes onde eles não chegam, eu não chego, naturalmente eu estou nesses ambientes, então ficar nessa negociação, assim, eu fui me encontrando, assim. Eu acho que você é nosso embaixador. Vamos chamar assim. Porque é estranho, João, porque eu até disse isso numa das aulas, que eu falei para o pessoal que eu gostaria que cada um deles tomasse essa posição, porque a chancela de vocês é muito importante. Esse papel que você faz, e que eu espero que assim, os meus colegas também estejam começando a fazer aos pouquinhos, né? E tudo mais. Esse papel, ele é fundamental, porque senão nós não vamos ser ouvidos dessa forma que você sugere, que eu acho tão bacana, sabe? Dessa forma mais política,
mais tranquila, mais suave, sabe? De apresentando aos poucos, porque senão a coisa, quando você não é ouvido e quando você bate, 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 bate e não é ouvido, aí você parte para uma agressão maior. Você entende? Então, assim, que são aqueles estouros que dão, aquela coisa do Vidas Negras Importam, de tudo mais. Porque quando você não é ouvido, a coisa acontece e acontece meio assim, ela vai efervescendo e bum! É isso que gera. É, Agora, quando os embaixadores são importantes, são muito é, importantes. é uma forma de, né, eu tive uma conversa com uma, isso não na causa assim mais de étnica, racial, mas na causa de gênero, assim, né, Sim, com uma filha de uma amiga que veste assim, você olha para ela, você vê realmente que ela trabalha essa questão, né, de ser pós-binária, tudo, e aí teve uma conversa grande porque ela fala, não, se você não, né, se o teu corpo não representa a sua ideologia, você não está, não é um compromisso suficiente, você não está realmente, né, causando essa reflexão, né, que a presença de um corpo diferente causa, né, de um corpo, né, que represente aquela ideologia causa e tudo isso. E foi uma boa conversa, assim, eu vejo a visão dela, mas aí acho que cada um tem o seu papel, porque é uma batalha grande, é uma batalha longa, é uma batalha complexa e cheia de nuances, e não tem um certo e um errado, né? Uma variedade. não, A gente sempre fala assim, amplia o escopo da normalidade. Né? exatamente. É bem complicado. Mas assim, voltando ao que, né, as transformações que estão ocorrendo na minha vida, elas incluem tudo isso, né? Esse olhar ampliado que hoje eu desenvolvi para todas essas questões, não só a questão da comunidade negra, mas também de gênero, de tudo. Na verdade, a maioria dos meus amigos, né, a maioria são gays. Eu criei a minha filha no meio da comunidade. Então, assim, é muito engraçado, porque assim, e essa liberdade de você ser o que ela incomoda desde que é pequenininho. Quantas vezes eu fui chamada na escola, mãe, e assim, chamada no cantinho. Olha, a senhora tem que prestar um pouco de atenção para Elisa, porque parece que ela gosta muito de ficar assim com os meninos, né? E tal, e aquela coisa, porque minha filha era livre. Ela foi criada num ambiente de liberdade absoluta, né? De ser e ser incentivada a ser o que ela quisesse ser, né? E isso era muito interessante, assim, desde pequena. E imagina, a minha menina, a minha filha cresceu e virou uma namoradeira. Que eu vou te falar um negócio, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim, todas essas questões hoje, para mim, elas são muito ampliadas, muito ampliadas. E assim, eu quero achar um ponto, e eu estou trabalhando nisso, João, de ação maior. E isso eu preciso. Bom, quando você encontrar, compartilha com a gente, porque eu acho que essa sua busca Sim, é coletiva, né? É sim, universal. sim, 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 sim. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Sabe? Assim, foi muito engraçado. Então, assim, eu, eu fui ver qual era a escola aqui na zona leste que o Pepe fez aqueles trabalhos. Eu já estou com o endereço, eu quero fazer uma Puxa, visita. mergulhando. Enfim, a minha vida está sendo transformada diariamente por tudo isso. Com uma força, é impressionante, eu não sei. Eu acredito que está acontecendo na vida de todos os meus colegas. Mas é com uma força, com uma beleza, João, incrível. Eu te disse que o processo era mais importante para mim, não falei? É, eu
Você ia atrás da escola do Pepe, acho que não tivemos alguém assim. No... É, E o bem, vamos ver se a gente tem uma oportunidade de te colocar em contato com ele. Vamos ver, já que você está curtindo tanto. E tem, você sim. não está, eu não me lembro, você não está em São Paulo, né? Você está onde? Sim, em São Paulo, na Zona Leste. Ah, tá, É. porque o Pepe menos, assim, eu tive com ele numa live, assim, a gente conversou, fez umas reuniões virtuais, mas a Fabiana Faleiros, que a gente estuda aí no curso, ela, assim, regularmente a gente se encontra nas vernissagens, né? Então, quando tiver uma vernissagem, uma performance, alguma coisa que ela participe, eu te aviso, porque aí Ai, você minha tem um vida. direto ali com o Cripta de Jam, a mesma coisa, né? Ele frequenta alguns lugares ali onde a gente se encontra, então quando tiver chance eu apresento você para eles. Ai, sim, eu vou adorar e agradecer muito, 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 sabe? Eu realmente estou bem envolvida nesse processo que está acontecendo, assim. Sim. É transformador, transformador. É, É muito. Eu não esperava por isso, João. é muito Não rico. mesmo. Eu tô aqui de férias eu tô aqui na Bahia e convidado por uma amiga que convidou alguns amigos e um deles veio da Sérvia. É um casal que veio da Sérvia. E logo de cara, antes de saber que ele tinha uma biblioteca com 10 mil livros e que conhecia ficção dos últimos 250, 300 anos, desde Shakespeare até recente, assim, né? Aí ele fala, não, descobri um movimento de ficção na Rússia na década de 1910, 1920, que é muito mais interessante que Dostoiévski, conversando, assim, né? Hoje a gente estava na praia às 5h45, 6 da manhã, conversando sobre ficção e vendo, né, o sol ali no... Ai, que delícia! Mas antes de saber disso, me interessou conversar com ele, porque é um ambiente do mundo que é um pouco mais livre dessa narrativa única. Acho que no Ocidente a gente fica muito numa narrativa europeia, americana, e quando você está lá com o histórico que eles têm, eles têm uma visão mais ampla de que a gente está num mundo multipolarizado, a gente está num mundo complexo, e aí isso te dá uma independência de visão, né? Porque aqui a gente acaba muito, né? Pelo menos em volta de mim, assim, a gente é muito, né? Toda a leitura que a gente tem do que está acontecendo na guerra é a leitura americana, né? Sim, Né? A leitura europeia, sim, né? A gente tem outras leituras, exatamente. então é uma Exatamente. E é como você falou, é uma. Nossa, gente, é uma batalha. É gigantesca, né, João? Porque, assim, eu não lembro qual aula que foi, acho que foi a primeira, foi da Bonágio, que a pergunta nem era essa, mas, enfim, a pergunta era, né, qual é o destino do amor e, assim, o que eu acho em relação a isso é uma coisa bem fora dos padrões mesmo. Eu acho que agora é inevitável o que está acontecendo. E que a mudança é radical e que, gente, são outros tempos, outras pessoas, outras cabeças. Então, a gente tem uma narrativa que é imperialista e que consumiu a existência de todos nós durante todos esses séculos. Só que isso agora, ele está completamente está rachado. Isso vai se transformar em outra coisa, em todos os setores, João. sim, sim, Em todos os setores. sim. Então, é realmente, por isso que eu estou nessa busca, eu quero fazer parte dessa mudança, sabe? Já está. Você viu Já, o texto que eu publiquei o colapso da subjetividade dominante? nossa, que maravilhoso aquilo. É Que denso, maravilhoso. umas duas, três Gente, vezes. Ele é de uma psicanalista. exatamente. Você tem que ler várias vezes, né? Ouvir várias vezes, porque É. Mas né? você vê que ele bate muito nessa questão, né? Tinha uma subjetividade dominante, a gente vira massa de manobra né, dessas É, narrativas, para você exato. conquistar a liberdade. Trabalho árduo, diário, de muita leitura, muito estudo, muito desenvolvimento Nossa, pessoal. é, é. E é uma coisa que a gente. É tão engraçado, né?
Eu penso nisso como uma frase que o Lancelot falou, e que é de outra pessoa, na verdade. Ele parafraseou. Mas é uma luta que não tem fim. E que não vai ter, assim, que a gente não vai ganhar essa batalha. E a gente já sabe, é inglória. Porque por mais que você lute, por mais que você pesquise, por mais que você leia, por mais que você trabalhe e faça acontecer, ajude e colabore nas mudanças, sempre vai ser uma coisa que vai estar em movimento. Então, ela não acaba nunca. Sim. Ela não acaba nunca. Né? Ela é constante, sempre querem capturar, né, nossa atenção, nossa imaginação. E eu estava com meu amigo da Sérvia, ele montou, depois você vê, não sei se talvez você conheça, mas é um cara chamado Ken Robinson, que é um dos TEDs mais assistidos da história sobre educação. E é um grande especialista em educação que fez um TED que virou uma febre, assim, não sei se era 70 milhões de visualizações, um negócio absurdo. Eu tentei assim. ontem, mas é inglês. Tá me ouvindo? Entrou uma chamada aqui, já dispensei. Não. Tá. E ele conheceu esse Ken Robinson e fundou com a mulher uma nova escola na Sérvia, usando essas metodologias de, entre outras pesquisas que ele conheceu com o Ken Robinson. E acho que em 4 anos a escola produziu as crianças mais capazes em matemática do país. Porque é uma coisa revolucionária. E uma das coisas que ele trouxe, que isso está virando uma pergunta para você, então fica atenta que está virando para você. Uma das coisas que ele trouxe nessa metodologia é uma questão da autoavaliação. Né? Então, porque quando a gente é avaliado de acordo com um gabarito externo, ou de acordo com alguma referência externa, a gente está, né, se corrompendo ali, né? A gente está terceirizando nossa liberdade, E aí a gente começou a falar um pouco sobre essa questão da autoavaliação, né? E aí eu ia te perguntar, né, quando você fez um trabalho muito legal ali, saindo um pouco da pauta do curso do Olhar Contemporâneo, entrando na pauta do projeto ali da década de 2000, onde você fez uma leitura maravilhosa. Depois disso eu te dei o desafio, e foi interessante que na conversa com esse cara, né, que fundou essa escola, ele fala no poder das leituras de textos complexos, então a gente estava bem alinhado. E depois você fez uma criação ali muito, muito interessante, né? Aquele bilhete, acho que a gente não precisa dar um spoiler maior, vamos só falar no bilhete, quem quiser saber depois participa da aula e procura a gente. Mas aí a minha pergunta para você, que eu achei muito interessante, como é que funcionou, porque algo te permitiu se autoavaliar, né? Ou quando você estava ensaiando possíveis respostas criativas àquele texto, você criou uma coisa muito legal. Qual que foi esse mecanismo de autoavaliação? Porque eu vejo muita gente errando nisso. A pessoa faz alguma coisa e ela não tem esse mecanismo de se autoavaliar e vem com uma coisa morta, né? Alguma coisa reativa, alguma coisa, e você conseguiu se autoavaliar e vir com uma coisa muito viva, muito interessante. Como é que funcionou essa autoavaliação? Olha, meu mecanismo foi assim, João. Eu li aquele texto, achei maravilhoso, e assim, me caiu como uma coisinha, aquelas coisas de dominó mesmo. Uma série de informações que se juntaram na minha cabeça, que foram fazendo conexões, quando eu li aquele texto. Então, o que acontece? O que eu acho? Eu fui pesquisar também, sobre cores, sobre... a minha vida está sendo mudada elas definem tudo, estado de saúde, definem grupos, definem países, definem tudo na nossa vida. O que eu vou comprar, a atração que eu tenho pelos produtos, o que eu vejo na TV, aquela cena montada.
Eu sou também do teatro, eu sou atriz, então isso já tem um pouco em mim. Esse conhecimento, ele já existe, né? Porque mesmo os trabalhos que eu faço, as pinturas e tudo mais, é trabalhado em cima das cores. Então, o meu processo foi esse. Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Era sempre, Mas era uma o fala. que te autorizou a fazer um bilhete? Porque a maioria das pessoas não se autorizaria a ver um bilhete como obra. Né? Olha, João, é tão gozado. Com você e com tudo que eu já vi e vivenciei nas suas aulas, eu entendi que a arte contemporânea, ela te autoriza a tudo. Tudo. A gente autoriza o picho, a gente autoriza tudo. Então, eu posso me expressar assim, da maneira, eu entendi isso, que eu posso me expressar da maneira que eu quiser. Eu queria fazer uma performance, mas aí é, eu fiquei pensando no bilhete também, porque eu achei o bilhete uma coisa muito interessante, que ele era mais profundo, ele tinha mais camadas para as pessoas descobrirem do que a performance. E eu não teria tempo para fazer a performance. Então, assim, eu achei que o bilhete seria uma obra completa. É muito engraçado. Eu não tive O arte, nem eu nem me censurei em relação a isso. porque a arte contemporânea autoriza tudo, mas quem não tem essa capacidade de se autoavaliar com boas referências e com fala, bom, mas se ela autoriza tudo, então esse copo d'água é arte. Né? Então, apesar Não, de tudo, você conseguiu olhar e falar, esse bilhete é arte e não é só um bilhete. exatamente. Foi bem. Eu mandei para minha filha o bilhete, né? E ela e o namorado leram e acharam. E eles me deram uma resposta muito interessante, que era em relação a tudo isso que a gente está falando. Falou, mãe, eu nunca pensei numa coisa como essa. As cores, elas determinam o nosso modo de vida. E assim, eu acho interessante demais você ter essa. Assim, não é que tudo é arte, a arte contemporânea autoriza tudo. Mas quando você junta nisso, um mecanismo de pensamento, né? Você quer dizer alguma coisa. Eu queria falar sobre o texto lido. Eu queria fazer uma obra em relação àquele texto que eu li, o que ele gerou em mim, né? Juntando com o meu conhecimento, com a minha vivência, e o que eu queria dizer para as pessoas. Né? Esse foi o meu processo. Sim. E se libertou acho que muita gente ainda está preso nas mídias ali, nos suportes modernos, né? Você não pensou, não, tem que ser tela, ou tem que ser aquarela, tem que ser. É Né, você complicado, é complicado, é complicado, João, porque assim, a arte sempre teve um suporte, né? Ou a tela, a parede, é muito complicado para outras pessoas. Eu não, eu tenho um suporte muito diferente na vida, né? Meu suporte é o corpo, por exemplo. Meu suporte é a voz. Meu suporte sou eu, né? E dentro do teatro a gente também utiliza milhares de objetos e coisas que a gente transforma em outra dentro de cena. acho Então, que dá, eu tenho essa visão. acho que veio um pouco da sua. Eu tenho essa visão. Entendeu? Para mim, é mais fácil. Eu acho que assim, porque eu já tenho esse treinamento, vamos dizer, já é intuitivo para mim fazer isso. Sim. Já é intuitivo. Essa Interessante. libertação, ela é mais complexa, eu acho, para outras pessoas que não têm esse
esse caminho, esse meu caminho. Sim. É. Agora falando, tem uma interdisciplinaridade, acho que essa troca entre arte e teatro, né, que é uma coisa que torna, e a arte contemporânea abraça muito bem isso, né, essa Sim, troca no sim, arte, teatro, literatura e arte, exato. então acho que isso é interessante. É. Acho que a Suene está aqui com a gente, né? Oi, Suene, quer entrar para a conversa? Não? Oi, Suene! Linda! Adorei sua live. Muito inspiradora, né? A conversa com ela. É. E a trajetória toda dela. Pois é. Legal. Então, eu não sei se você tem o... Quer entrar, Suene? Deixa eu mandar um convite aqui. Não sei se ela está pronta para isso, talvez esteja ocupada. Mas se quiser Às entrar... vezes tá... Tá vendo aqui a gente. A Suene, acho que ela está em Campinas, né? Ela pode vir para São Paulo encontrar a gente também. Podemos fazer uma caravana aí. Aí seria maravilhoso uma caravana. Gente, Oi! a gente aluga um ônibus. Oi, Su! Gente, eu tô com uma criancinha aqui, não sei se eu vou conseguir falar muito, não. Não tem problema. Eu tô com meu filho hoje, então eu não vou sei se eu vou conseguir falar muito, mas tô amando aqui, tô vendo. Ai, que bom. Adorei sua live também ontem, quando você... Ai, não. Quando você falou do... Ai, do que foi que a gente falou no começo? Eu tô ficando velhinha, Que legal. Suene. Tá um problema na memória. Maravilhosa. Mas estou adorando tudo. As coisas que você falou são muito importantes em relação à nossa posição, ao nosso alcance, ao chegar em um lugar e achar que aquele não é o seu espaço. Exato. E que a gente tem que, a cada dia, querida, pisar esse chão que é nosso, com toda a força. Exatamente. Com toda a força. E saber que qualquer lugar... começamos tudo, né? Então, qualquer acho que é o nosso lugar que você chegar é seu, sim. É isso aí. É seu, sim. Maravilhosa. Acho que Adoro. Curta esses livros, o que você comprou, mostra para ela. Olha, Razão. comprei. Dá para ver, Suene? Dá para ver. Mais ou menos. Que livro que é esse? Olha, o discurso sobre o colonialismo. Ah, legal. É de uma escritora negra. Uhum. Esse aqui é do Fanon, que é um... Eu ainda não conheço ele, eu só de ouvir falar. Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu vi esse aí na live não, no podcast Mano a Mano, que o Silvio Almeida fala muito dele. Eu quero ler. Eu comecei agora, recentemente, o da Djamila, que é o Poder do Feminismo Negro. Sim. Já ouvi falar também. Esse outro também, Os Condenados da Terra, que diz que é maravilhoso. Eles chegaram esses dias para mim. E O Fim do Império Cognitivo, que diz que é absolutamente necessário. Já vou. Se você quiser, a gente troca. Depois que eu leio, eu te passo e a gente faz essa... Isso aí. E você passa para outro. É isso aí. E assim a gente vai fazendo essa corrente. Exatamente. Tentando passar o conhecimento para as outras pessoas, né? Sim. É isso. Aprendendo. É o que eu falo sempre. Todos os dias aprendendo alguma coisa nova. Podemos discutir o que a gente achou do livro, conversar sobre, fixar conhecimento. Exatamente. Vai ser maravilhoso. Vamos isso aí. fazer isso? Olha, já é uma ação. Cadê esse pequenininho? Ai, quero conhecer. Ai, que coisa linda. Quero pra mim, Suene. Lindo. Não vou falar muito, porque hoje a atenção é só dele, mas eu tô de olho aqui, adorei as dicas, depois a gente troca. Sim. Vamos trocar as informações aí.
Sim. Vamos trocar contato e aí a gente vai e Isso. segue nessa. Que Isso. já é uma coisa bacana da gente fazer. Vamos juntando, entendeu? As pessoas passando os livros, fazendo algumas reuniões, falando sobre. Eu acho perfeito. Importante. Eu vou amar. Importantíssimo. Eu vou amar. Vai ser bacana. Ver se você Vai cuidar das suas coisas, vai, Nequinha. Gente, obrigada, viu? Adorei. Obrigado por entrar aí espontaneamente, Suene. Obrigada. Obrigada a vocês. Um prazer sempre. Bom dia aí. Linda. Bom dia. Acho que o Silvio Almeida é uma grande inspiração para mim. Você viu Roda Viva? Como? Viu Roda Viva do Silvio Almeida? Não. Nossa, ele tem um Roda Viva que é assim impecável, assim, é maravilhoso. Assim, Quero... a elegância de uma, assim, muito legal. E o Ed estava perguntando aqui sobre o curso. Ed, a gente abre a Semana do Olhar Contemporâneo, né, que é essa etapa aí de introdução, na próxima segunda. É só você se inscrever no link. É o nosso ministro. Agora você vê o Silvio Almeida como nosso ministro, isso é histórico, assim, é uma coisa, é uma marca, assim, de... Eu vou assistir esse Roda Viva. É de uma elegância, assim, ele é muito elegante, ele é muito... acho que na minha visão é um dos maiores intelectuais, assim, me identifico muito mais com ele do que com mais conhecidos, assim, mais... Eu acho que o Silvio Almeida é incrível. E o Roda Viva dele, depois a gente conversa a respeito, deve ter, acho que talvez um ano, e é assim, um país como o nosso, e tudo, ter um cara como ele, é o ministro do... Qual que é o ministério que ele pegou? Ministro dos Direitos Humanos. É tão recente, não sei ainda. Então, acho que você vai curtir o Roda Viva com ele. Eu vou assistir, vou prestar mais atenção nesse moço. Ele fala em Fanon. Uma mulher que eu gosto muito também, que talvez você curta, assim, que você está nessa onda, é a Asa Nigeri, que é uma super cabeça. Eu te mando depois o Asa. Me manda. Ela falou que acho que ela se chamava Vanessa, uma vez ela falou, mas que o nome dela tinha sido dado por um colonizador, então ela queria descolonizar o próprio nome. Ai, e aí ela mudou. Que maravilhosa! Ai, gente, adoro isso. Ela é de uma inteligência, assim, porque eu acho que ela fez eu não lembro exatamente qual era a história, eu acho que ela teve bebê na quinta e acho que o vestibular era no domingo, uma coisa assim. E aí acho que ela, não sei se, acho que não entrou em primeiro, acho que entrou em terceiro, e ela fala isso com uma leveza. Eu falo assim, gente, se eu fosse o pai e o vestibular fosse 3 meses depois, eu teria adiado. A pessoa, tipo, e não ia ter entrado nem em terceiro, nem provavelmente ia estar lá no 100º, no 1000º, assim. Não, assim, tinha um espaço, acho que de 3, 4 dias entre o vestibular e o bebê dela nascendo. E ela ainda assim estava entre os primeiros, assim, mas com e não fala isso de uma forma com trunfo, nem de sacrifício. Humildade, né? Parque, assim, batendo um papo com uma amiga e vendo uma criança. Sim. Se ela fala com uma asa, é uma inspiração assim tão, tão linda. E quando ela fala de arte, é muito bonito também. Então são algumas pessoas assim que ela fala em acender o sol, né? Ela fala que ela gosta de ajudar a acender o sol das pessoas, né? Com essas informações. Então é muito maravilhoso isso. Você poder fazer isso com as pessoas no seu entorno. Acender o sol delas. Nossa, que coisa linda isso. Cada live que eu vejo com ela, me encanta, assim, ela é muito a história de vida e a contribuição. Tem acho que tem alguns YouTubes com ela, acho que ela tem um canal. É uma pessoa que eu acho que você vai curtir. Ai, me manda direitinho, que eu quero, sim. Eu quero que... Nossa, eu tô numa nova vida que eu tô amando. Maravilha. Amando, João. Transformador. O teu curso
eu acho que é só um pretexto. Desconfio que seja só um pretexto para uma transformação tão profunda, uma transformação humana, social, política. Você começa a acordar para todo o resto. E de uma forma muito tranquila, natural, como se... É isso que eu acho que eu entendo hoje, até em relação a por que você me tocou nas primeiras 3 aulas, aquelas aulas gratuitas que você se apresenta e fala sobre arte contemporânea. Eu acho que hoje eu entendo muito melhor o que aconteceu ali, sabe? Não foi só vou fazer um curso de, sei lá, de corte e costura. Ah, beleza, você vai fazer um curso de arte e costura, de corte e costura, e isso é muito legal. Porque tudo é aprendizado, tudo acrescenta, né? Ah, vou fazer um curso, então, de inglês. Ok, mas com você não é assim. Não é assim. A gente pode ter uma contribuição, assim, né? Um upgrade, uma atualização utilitária, ou a gente pode, né, muitas vezes a gente faz um curso, é uma coisa utilitária, né? A gente tem um nível de habilidade, esse nível de habilidade sobre uma marcha, dá uma... Né, e a ideia é que, né, que fosse bem além disso, né? Que não fosse só uma questão, tem uma coisa utilitária de arte, acho que as pessoas podem entrar numa exposição e ver arte de outro jeito, ou produzir arte de outro jeito, mas isso é algo pequeno, é algo, né, é quase que uma consequência, assim, né? A ideia é que o processo uma transformação pessoal, assim como me trouxe, assim, né? Acho que eu fui virando outra pessoa aí ao longo dos anos, e aí... Eu acredito. Traz para você. Eu acredito. Eu acho que assim, não é só para o meu lado, eu acho que para o teu lado também. Total. Com certeza Total. absoluta. Esse seu projeto, eu acho assim, eu acho que primeiro que ele vai crescer muito mais. Eu não tenho dúvidas disso, né? E depois eu acho que assim é uma coisa que talvez, eu não sei nem se você esperava isso, mas que vai te trazer também um retorno pessoal e transformações muito profundas, eu tenho certeza, né? O próprio querer conhecer a vida e o caminho de cada pessoa, isso já te muda. Total. Isso já te muda, né? E ouvir as coisas nas aulas, ver as leituras de vocês, ver as obras que estão sendo propostas, Exato. E as relações ali, as amizades que vão formando, né? Muitas das pessoas das primeiras turmas, a gente está na turma 5 agora, né? A gente vai abrir a turma 6. Muitas das pessoas da turma 1, turma 2, ou antes de chamar de turma, quando a gente fez alguns ensaios assim, se tornaram amigos com quem eu falo regularmente, né? Então isso então vai enriquecendo, assim. É inevitável. E a Gabriela, que é da equipe, né, tá falando, a Gabriela às vezes fala, né, isso antes do... A Gabriela é da equipe. Imagina, a equipe inteira, é verdade, é verdade. A Gabriela comprou o sonho, assim, com uma convicção lá atrás, né, agora vai fazer uns 2 anos e meio que a gente se conhece, não, acho um pouco mais que 2 anos, e ela desde o começo, ela tinha uma convicção inabalável, assim, ela falava, já aconteceu, a gente tem que construir, mas, né, já como ela trabalha dia e noite, de madrugada, e de manhã e final de semana. Feriado, dia santo, eu sei como é. Mas agora é começar a colher os frutos disso tudo, né? Porque essas transformações, isso tudo que vai acontecendo, é tudo um bônus que vai, né, incorporando na sua vida, tão maravilhoso. Eu imagino.
Eu te contei como eu conheci a Thaís. Você, você sabe, a Thaís você trocou com ela, mas A acho Thaís é meu xodózinho. É, ela deve ter o quê? 14 anos. Eu não sei nem se ela tem idade para trabalhar, tá? ela tinha 16 quando eu conheci ela. E já é uma história linda, porque ela tinha quebrado o telefone dela. E na época que ela descobriu o meu curso. E a família dela falou, ela com 16 anos, a família falou, olha, a gente não consegue pagar os dois, um telefone novo e o curso, você escolhe um. E ela escolheu fazer o curso, que adolescente, em vez de escolher um telefone novo, escolhe fazer um curso de arte. Ai, E, não tô acreditando. aí acho que era um curso presencial, que quando começou a pandemia, a gente migrou por, acho que era, sei lá, a 7ª, 8ª aula, entrou a pandemia, e a gente começou a fazer pelo Zoom. E aí, um dia a gente entra pelo Zoom e as pessoas não tinham entrado ainda, e eu falei, aí, Thaís, tudo bem? Aí ela respirou, olhou para o lado e falou, desculpa, não queria te fazer nenhuma pergunta profunda, que ia te jogar em alguma crise existencial, só que você pode responder só tudo bem, como por etiqueta, assim, não precisa referir a vida. Ok. Aí ela falou, João, na verdade não precisa de nada, para nenhum gatilho para eu ter crises existenciais diárias. E acho que estava com 17 anos, assim, uma coisa. Não é? Aí ela falou que estava um pouco frustrada, porque ela queria que a vida dela fizesse a diferença, mas ela não tinha oportunidade. Tudo. Eu falei, Thaís, você vai se arrepender do que você está falando, eu vou te dar um estágio e você vai ficar super ocupada. Ela falou, nossa, adoraria, adoraria. E aí ela entrou e começou a fazer um estágio comigo, e depois do estágio a gente efetivou ela como parte da equipe e tal. Já mais que 2 anos, acho que 2 anos e meio com a equipe. E é uma presença muito luminosa também, porque às vezes para o adolescente tudo é possível, né? Então eu trabalho, né? Eu tento tirar barreiras pelo estudo da arte, pelos estudos que eu faço, e o adolescente de alguma forma já não tem barreiras, porque ele está começando a... Eu lembro quando eu tinha 20, eu era louco total, assim, eu fui para Paris, assim, só com a passagem de ida, sentei na calçada, porque eu não tinha onde dormir, assim, um pouco aquela história que eu conto. E tinha 20 anos, eu falava, eu posso tudo, eu tenho 20 anos, e de alguma forma pode mesmo, né, quem tem. Então você é um grande aliado como a Thaís, assim, que é um pós-adolescente, assim, né? Acrescenta muito com essa coragem, com essa ousadia. Um feliz a liberdade e a coragem do outro. É verdade, é muito legal. É muito legal. A gente pratica nos bastidores, isso a gente fala muito em diversidade e tudo. Um pouco depois da Thaís entrou a Sônia, que tinha 73. Então aí fica uma pessoa de 18, uma de 73. A Sônia trabalhou com Paulo Freire, teve... né, é legal ir conhecendo as histórias, assim, né? A Sônia, eu tenho uma live com ela, acho que você vai gostar muito da live com a Sônia, tá lá atrás, acho que já deve ter 1 ano, 2 anos, e com histórias incríveis, assim. A Sônia estava um pouquinho atrás, na primeira série ela estava um pouquinho atrás na educação e estava tendo dificuldade na escola, e uma professora se voluntariou para ajudar ela particular, porque ficou com pena dela ficar para trás. E começou a dar aula particular dela, acho que voluntária, assim, para ajudar ela a acompanhar. Ela começou a acompanhar e viu a importância da educação. Se tornou professora e hoje acho que ela teve 18 mil alunos, conheceu Paulo Freire, trabalhou com Paulo Freire. Olha como uma vida top. A história da Sônia é maravilhosa. Nossa, que fantástico isso. Então é um time muito... Que fantástico. A gente... Um toque, uma ação. Eu acredito nisso, João. Eu acredito nisso. Uma ação. Às vezes, um sorriso no farol. Você sabe que teve um dia... Eu sou assim, muito expansiva. É muito engraçado. Isso faz sei lá, uns 15, 20 anos. Eu parei no farol, aí veio um rapaz vender alguma coisa. Eu falei assim, ai, querido, hoje eu não tenho um trocadinho, não tenho nada, nem nada para te dar aqui, porque às vezes eu carrego. E tal, e não sei o que mais. Não tem problema. Só esse sorriso que a senhora deu para mim já valeu o meu dia. João, é uma ação. Às vezes é só um sorriso. E muda tudo, né? Aqui o sorriso é o farol. É.
É isso, é isso, sabe? Boa. É isso. Então, é, agora eu já sei que você come de vez em quando, que isso é importante saber também, que era a pergunta que me não queria calar. Quer fazer para mim? A transformação na minha vida está sendo incrível. Fazer aquele trabalho foi uma coisa muito gostosa, no meio de uma loucura. É tão engraçado, João, é assim, ó. A primeira live que a gente fez, eu estava podre de Covid. Era o segundo dia que eu estava com Covid. Então eu estava inchada, eu estava mal. Começamos a fazer, assim, mudou tudo e eu já fiquei toda feliz e deu tudo certo. Hoje também, eu tô num momento da vida bem corrido. Eu cuido de uma tia de 84 anos, há 20 anos já. Ela não tem ninguém, só sobrou ela da família e aí há 20 anos eu levo para o hospital, marco consulta, cuido dela, e hoje em dia muito mais, né? Porque hoje em dia ela está acamada há 10 anos. Então eu vou com as cuidadoras, contrato, cuido de tudo, das compras, né? De troca, às vezes. Fiquei lá na pandemia durante quase 2 anos, eu dispensei todo mundo, fisioterapeuta, fiquei só eu e mais uma cuidadora. Então, eu morei com ela praticamente. Então, é um quadro muito complicado, né? Enfim, mas que também ela está no meio. Ela fez uma cirurgia, eu até falei para você. Ela fez uma cirurgia, então estou numa loucura que você não tem noção. Assim, é bem doida a coisa, bem complexa. Mas mesmo no meio disso tudo, fazer, parar, fazer aquele bilhete, exercitar esse conhecimento, isso tudo me fez tão bem, que você não pode imaginar. E é legal ouvir de você que foi assim, uma resposta boa da minha parte, né? Um resultado bom é importante para mim também. E é legal sabe? que teve esse papel ali para você, porque eu estou encorajando as pessoas a fazerem. Então, quem estiver ouvindo aqui a gente é um exercício muito legal, assim, muito especial. Muito, muito. A Suene está para fazer uma gravação e uma parte dela estou encorajando ela a fazer. Suene, coragem. Isso mesmo. Suene, coragem. Toma teu espaço, nega. Maravilha. É bom que nessa energia aí luminosa dessa conversa se espalhe aí pelo ano de 2023. Tomara. Tomara, tomara, tomara. Bom ano aí para todos. E acho que é isso, Rosa. Acho que eu vou... A gente falou, passou rápido, a gente falou aí por quase 1 hora. Nossa! Aqui a Suene está compartilhando o livro que ela está lendo da Djamila. Djamila é maravilhosa. Eu conheci a Djamila num ótimo. Foi maravilhoso, assim, porque ela me contaram para ela e de cara ela falou: qual que é o nome da sua mãe? Aí eu falei o nome da minha mãe para ela. Aí a gente ficou lá de uma visita guiada, não sei o quê. No final, assim, tipo, acho que uns 40 minutos depois, 50 minutos depois, quando eu fui me despedir dela, ela falou: e manda um beijo para a senhora, sua mãe. Ela lembrava o nome da minha mãe, assim. Então deve ser alguma coisa da visão dela de mundo, de pensar na pessoa, pensar na mãe daquela pessoa e cumprimentar a mãe daquela pessoa, né? Acho que tem alguma coisa com a filosofia que ela pratica. Da ancestralidade, de quem... É muito bonito isso. Tocou bastante. Bom, então é isso. Bom, Rosa, obrigado e adorei a conversa e eu também. Troca aí de experiências, e obrigado a todos aí que ficaram com a gente até agora. E quem curtiu a vibe aí, na semana que vem temos a Semana do Olhar Contemporâneo, é só se registrar e o link está na bio. E aos pessoal que está fazendo o curso, a gente retoma aí no dia 16, que é não nessa segunda-feira, na próxima, e com a aula sobre o Yansheng, sobre a consciência.
E, e é isso. Então, super obrigado aí, Rosa. Foi uma alegria. Imagina, João, sempre disposta. Eu adoro trocar. Igualmente, É um aprendizado dos dois lados, eu acho. Adoro. É um prazer. Vou tomar café da manhã. Isso, vá. Beijo. Até mais. Tchau, João. Tchau.